somos uma classe, nós existimos e a sociedade precisa da gente. Nós não estamos aqui inventando de gostar de cantar, de dançar, de fazer teatro. Então, a colônia não tem recurso para bancar uma festa grande. Então sempre a gente depende do apoio da prefeitura ou quando sai algum edital. A gente tenta colocar na cabeça das crianças essa importância da festa e que ela não pode morrer. Os escritores infantis estão aí, eles estão vivos e eles têm conteúdo tão bom quanto os escritores dos grandes centros. Lembra da velha academia, lá fazia o chão tremer. Ou de longe eu já escutava o som. No tempo do clima bom, a capoeira com dendê, o mestre. Eu iniciei a capoeira com 9 anos de idade, na feira coberta da Cidade Baixa. E a capoeira tem transformado a minha vida. Hoje, atualmente, a gente tem um trabalho aqui na cidade de Miracema e temos um trabalho também na cidade de Tocantinha. Eu tenho muito orgulho de estar nessa escola, que a gente é uma escola popular de capoeira. E a gente tem transformado novamente, eu falo isso por onde eu passo, que a gente tem transformado a vida de crianças e adolescentes através da nossa cultura brasileira, que é a capoeira. Esse ano fomos contemplados com o edital municipal. E através desse edital, a gente conseguiu melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Fomos também contemplados com a PENAB do município e é onde a gente conseguiu ampliar mais o nosso espaço para dar uma qualidade melhor para as nossas crianças e adolescentes. Então, através dessas leis de incentivo, a gente consegue dar um recurso melhor para eles, a gente consegue fazer com aulas com mais qualidade, ter um material com mais qualidade. E assim, o principal é a valorização do mestre de capoeira. Se lembra da velha academia, lá fazia o chão tremer. Ou de longe eu já escutava o som. Aqui é Maria Alice. Olha como é linda. Nossa. A senhora fez uma réplica, né? Daquela outra que tá na foto, né? A senhora dá nomes para todas as bonecas? Sim, todas eu dou um nome. Essa é Maria Alice. Eu comecei a fazer bonecas de pano em 1998, no Goiás. E nesse tempo eu estava saindo de um câncer e aprendi lá no Araújo Jorge. Nessa época tinha muita gente, aí tinha umas coisinhas lá e o pessoal ia e ensinava, né? A minha criação foi aumentando e eu fui modelando e fui fazendo mais coisas diferentes. Quando eu vejo ela no final toda montada, dá vontade nem de vender, porque ficam lindas demais. E eu amo meu trabalho. É uma coisa que eu amo demais, eu não vejo dia, eu não vejo noite, só montando, fazendo. Eu amo fazer boneca. Gostaria de ser contemplada sim, porque eu gosto de trabalhar nesse meio. Sabe? Meu sonho é ser contemplada, ter meu material, ter minhas peças
para mim vender, mostrar que eu sei fazer. Essa neném aqui já tá com o cabelinho feito, falta só os lacinhos, fazer o rostinho e vestir. Essa outra nenenzinha aqui também já tá com o cabelinho feito, falta fazer o rosto e vestir. Essa é uma naninha, que ela tá nascendo agora no meu álbum, né? E falta fazer o olhinho e vestir. Aí botar os lacinhos nos cocôzinhos. E essa daqui é uma Emíliazinha que eu tô fazendo. É de minha neta, né? E tá faltando só fazer o olhinho e vestir elas. Aqui é minha obra-prima. Aqui é onde eu guardo minhas peças, né? Aqui, ó, tá vendo? São os tucanos feitos de buriti também, né? Sabe? Tá tudo bonitinho, ó, tudo. Todos eles têm a inscrição, ó. Lembrança de Miracema, né? Artesão Rosival Batista e o número do meu telefone. Aqui eu tenho uma peça interessante que um cara me pediu para fazer um tucano com bico aberto, né? Aí eu fiz 2, né? Aí ele ficou com outra peça e essa ficou para mim, né? Falei, não, vou ficar com essa daqui porque é muito interessante esse tucano aqui com bico aberto, né? Trabalhei 30 e poucos anos no IFAM, né? Eu era programador visual, né? Foi onde eu aprendi a trabalhar com CorelDRAW. Sabe, fui responsável por um boletim informativo que tinha todos os meses, né, que eram sobre as notícias do IFAM, né, que é um órgão que preserva o bem material e imaterial. Então esse boletim que eu fazia, a arte final dele, era que dava todas as notícias do que estava acontecendo no país, no Brasil, sobre as atividades do IFAM. Você entendeu? Então eu aposentei, já tem acho que 8 anos que eu aposentei pelo IFAM, né? E vim morar em Miracema. Rapaz, a música entrou primeiro do que esses artesanatos que eu faço, né? Porque desde pequeno, quando a gente morava aqui em Miracema, né, já criança, eu já cantava, já cantarolava e já desenhava também algumas coisas, né? A gente tinha um hotel, né, na Avenida Tocantins. Eu lembro que nas paredes do meu quarto eu desenhava figuras do Tio Patinhas, Papai Noel. Então eu desenhava aquilo e pintava com tinta guache, né, que é a base d'água. Então aí foi nessa época que eu comecei a desenhar. E aí a gente começou a cantarolar, né? E aí de tanto ouvir rádio, né, porque a gente não tinha televisão aqui em Miracema nessa época, sabe? Aí eu comecei a me interessar por violão, vendo a madre Lourdes Irene do Colégio Tocantins, que ela tocava violão, né, e cantava. Olha, o Carnaval de Miracema, para mim, representa tudo assim, de bom que aconteceu, né, na minha vida toda, né? Porque foram 17 anos, né, já morando em Brasília, e a gente vinha passar o Carnaval aqui em Miracema. Então eu fiz várias músicas, né? Tem umas 3 ou 4 composições do Carnaval aqui de Miracema que eu compus. E todos os anos a gente fretava ônibus em Brasília, né, e trazia o pessoal para cá. Então hoje, por exemplo, a gente não tem Carnaval. Então isso é uma grande perda para a identidade de Miracema. A gente sabendo que nos tempos idos, Miracema foi o melhor carnaval do norte goiano. E hoje já não existe mais, é uma pena. Meu gosto pelo artesanato começou em Brasília, já morando lá, né? Eu vi, como eu trabalhava no IFAM, então a gente tinha uns artesãos, que a gente recebia peça lá do IFAM, sabe, de Tracunhaém, que é em Pernambuco, né? Tinha um mestre lá que era o fera em artesanato. Então a gente recebia aquelas peças, né? Eu ficava impressionado com aquilo, né?
Aí eu falei, rapaz, eu vou começar a fazer isso. Então eu comecei a trabalhar com madeira, sabe? Não com buriti, que é o que eu faço hoje mais, né? Mas em Brasília eu já fazia araras, papagaios, né? De madeirite compensado. Então depois que eu cheguei aqui em Miracema, é que eu vi a fartura que a gente tem do buriti, aí eu comecei a fazer esses araras e papagaios de buriti. Aí vi que com facas bem amoladas a gente ia aperfeiçoando cada vez mais o trabalho, né? E aí eu fui diversificando, né, o modelo de arara, papagaio, tucano. Então fui me aperfeiçoando cada vez mais. Então hoje, por exemplo, eu acho que eu fico impressionado quando eu vejo um arara minha no lugar, eu falo assim, rapaz, será que foi eu que fiz isso daqui? Não, nunca participei de nenhum edital desse. Já fui chamado, né, para participar, mas até agora eu nunca participei. Mas gostaria de participar daqui para frente. Pois é, esses recursos me ajudariam, por exemplo, a comprar maquinário, né, para trabalhar com madeira, tipo serra de tico-tico, né, elétrica, serra de fita, uma bancada boa. Então, por exemplo, isso daí já me ajudaria muito. Tem outros bichinhos aqui pequenininhos também, ó, para ser fácil de levar, né, que é uma ararinha numa árvore, né, pousada, pequenininha, né, fácil de levar e tal, sabe? Aqui é um papagaio. E aqui é minha tralha de som, né, isso aí que me acompanha durante a minha caminhada, sabe, nas tocadas pela cidade, né. Eu comecei na música foi o seguinte, meu irmão chegou, deixava o pandeiro, eu pegava o pandeiro, aí eu ficava tocando com o pandeiro, tocando. Aí quando ele me olhava, eu escondia o pandeiro de novo, ele me ajudou. E aí pegava, meu irmão, tu quer aprender? Eu disse, quero aprender e tal. Aí quando ele não gostava, quando ele chegava bem bêbado e tal, e eu pegava o pandeiro escondido dele, sabe? E aí comecei a tocar, começava a tocar, ele me ensinando até que deu certo. Aí eu aprendi. A primeira vez que me apresentei foi o seguinte, cheguei numa festa, aí o pessoal me chamava para tocar, e eu com vergonha de tocar e tal, e daí eles iam me dar o pandeiro, eu tocava, aí o pessoal arrodeava de gente para me tocar, arrodeava, só me olhando, me aplaudindo, quando eu terminava de tocar, batia palma, eu ficava alegre demais e tal, e aí aí eu fui indo. Devagarzinho técnico e cheguei lá. Aí o Chidolato foi e encontrou comigo. Aqui já tinha meu nome como pandeirista, sabe? Aí me procurou em casa, sabe? Aí procurou minha mãe se eu podia, meu pai já tinha morrido. Procurou minha mãe se eu podia andar com ele e tal. Minha mãe me liberou. Aí eu tocava um Chico Deodato, Chico Deodato ia, me deixava em casa, passava o dinheiro para minha mãe, eu não pegava o dinheiro. Passava dinheiro para minha mãe ficava satisfeita demais. Aí quando ele tornava a viajar, ele viajava, aí tornava a passar lá em casa, era assim. Tinha 16 anos? Tinha 16 anos, 17 por aí. 16 a 17 anos. Aí o artista me achou aqui em Miracema também, me pegou. Aí eu saí mais ele, passei uns 2 anos viajando em mais ele no mundo mesmo. No lugar que eu estava, eu mandava dinheiro para minha mãe sobre a pandeiro, sabe? Aí fui indo, aí casei. Aí casei, sustentei uma família todinha só com pandeiro. Minha vida viajando com pandeiro. Eu gosto da música e gosto mesmo de andar no mundo tocando, brincando, estar com o pessoal, com meus amigos. Eu gosto dos meus amigos tudinho, que anda mais eu. Eles não me largam também, me chamam para direto também. Eu gosto da música, eu gosto de tocar.
sou o Patrício Alves, sou músico há quase 30 anos. Minha carreira musical começou em 95, quando eu sou natural de Guaraí. E dali então eu fui trabalhar numa banda chamada Sem Fronteiras, Grupo Sem Fronteiras da cidade. Lá eu comecei carregando caixa, eu não ganhava cachê nenhum, eu nem ia para as festas porque eu não tinha nem roupa, nem nada para ir. Eu só ia, montava o som e no outro dia eu ia para lá para desmontar tudo. E lá eles me deram oportunidade, mas de maneira paralela eu também estava na igreja luterana, tive uma passagem na igreja luterana, igreja evangélica. E foi na igreja evangélica que eu comecei a ter os contatos com os instrumentos, violão, teclado, onde eu comecei a desenvolver, né, a aprender. Depois fiquei nesses dois universos e na banda eu fui aprendendo a tocar bateria, percussão, baixo, sanfona. E por quê? Porque como eu montava a produção da banda, eu tinha que dominar ter um pouco de conhecimento dos instrumentos para estar facilitando as passagens de som. Depois eu evoluí, saí de produção, de técnico de som e carregador de som, né, para virar músico. Eu comecei a tocar percussão na banda. E no futuro eu me tornei tecladista da banda. Então em 95 ali, esse período foi até 2000 alguma coisa. O Cantos da Terra, que é o evento que nós promovemos, né, ele surgiu na calçada de um barzinho que eu tomo cerveja no centro da cidade, olhando para a praça central da cidade, praça bonita, praça Derocídio Moraes, e nós estávamos saindo da pandemia, né? As coisas estavam começando a andar, né? Começando a aparecer as festinhas, os eventos. E daí eu pensei, a minha profissão, músico, né? Poxa, sofremos pra caramba, fomos uma das categorias que mais sofreram, né, na pandemia. Não fomos a única, mas fomos uma das únicas, das que mais sofreram. E daí eu pensei nos meus colegas músicos, que muitos abandonaram a profissão, porque tinham família para sustentar e precisavam se virar de qualquer forma. Inclusive alguns não voltaram para a música mais, não voltaram, né, seguiram seus caminhos. E daí eu pensei, nós temos uma praça central, né? Praça central ali, nós temos artistas que estão precisando da cultura, de voltar para a ativa, a população, a comunidade não sabia se estavam ativos ou não, então a gente surgiu, vamos fazer um evento. Vamos fazer um evento porque é uma maneira da gente mostrar na praça pública da cidade que nós estamos vivos. E a gente fez os pilares que sustentam o evento, né? É o promover os artistas e a cultura local, é o valorizar o artista e a cultura local, né? E daí quando a gente fala em promover e valorizar, a gente não está só se referindo aos músicos, a gente já está aumentando o nosso leque, porque tem o pessoal dos artesãos, tem o pessoal da pintura, tem o pessoal de várias outras categorias que envolvem a cultura, que também estão juntos no projeto Cantos da Terra. Nós falamos da cultura, a gente engloba todas as categorias, né? Essa dificuldade, essas oportunidades que elas caminham de lado a lado, né? Daí surgem então os editais, que eles vêm para dar uma oportunidade, né? Que é onde você entra com recurso, né? Você tem um recurso disponível para você, que você vai lá e organiza o seu material, né? Você faz o seu clipe. Teve uns colegas nossos, por exemplo, artistas, que eles gravaram um clipe deles, andando na cidade. Participou aonde? Participou no edital. Então os editais, ele contribuiu muito para a cultura, né? Precisa ter mais. A gente faz essa fala, né? Os que tiveram
Foram bons? Foram. Agora precisa ter mais para abranger o maior número possível de artistas. A Festa do Pescador, como a gente está desde 2011 com esse grupo de pescadores, e aí foram surgindo criações, né, de fazer uma festa do pescador. Primeiro para divulgar, né, quem são eles, onde eles estão, e trabalhar a gastronomia do peixe, né? Então foi uma oportunidade, e além disso a parte cultural, porque sempre na festa do pescador, nessa noite de festa, trabalha também a arte, né? Os artistas, exposições. A festa foi pensada para o Dia do Pescador, que é no mês de julho. Com isso, a cultura, né, se faz presente, porque é a festa de São João, de São Pedro, mês de junho, que é todo festivo, né? Então, e a gente viu como é uma festa ao ar livre, né? A comunidade se faz presente, então é uma festa tranquila, onde pais, mães e filhos participam. Então, nesse sentido, a gente viu que trouxe essa festa traz muita coisa boa para a comunidade. E a outra atividade também ligada à gastronomia é a Noite do Peixe, que foi uma proposta da superintendência, né, do governo, do ministério, mas depois também virou uma tradição um pouco aqui, né? Então, depois da pandemia teve um pouco de problema, mas a gente quer resgatar. Na proposta da Semana do Peixe divulgar o peixe, fazer um barateamento do peixe para que o pessoal consuma o peixe, né? Então, são dois momentos assim que também vem a cultura junto, porque ele é o artista, né? Divulga a gastronomia do peixe. Então, a colônia não tem recurso para bancar uma festa grande. Então, sempre a gente depende do apoio da prefeitura ou quando sai algum edital, né? Então, a gente depende um pouco desse apoio. Como, por exemplo, a limpeza do rio, né? Que é muito importante, né, para nós. É um trabalho que a Copemito sempre faz, há mais de uns 10 anos. Mas para isso acontecer, a gente tem que ter apoio, né? Mas é muito importante. Eu vejo esse trabalho muito lindo da limpeza do rio. A colônia, na verdade, ela não consegue participar de muito edital por causa da burocracia dos editais, né? Mas quando a gente conseguiu, que foi já um Cumbasa, ganhamos uma premiação cultural, isso fortalece, porque te dá condições de fazer uma camiseta, de contratar o artista, né? De alugar tendas, que são coisas, alugar cadeiras para o povo se ficar mais à vontade. Então, os editais é importante, né? É bom que tenha esses recursos, porque você garante talvez mais festas ainda para desenvolver, para divulgar esses pescadores que às vezes ficam no anonimato, que são os pescadores artesanais. Pessoal, participar dos editais culturais do município é muito simples, é muito fácil. A partir do momento que nós recebemos o recurso federal, a gente tem um prazo para fazer a organização dos editais. E a partir daí a gente inicia essa divulgação em massa. A gente faz aí pelos canais oficiais do município, que é Instagram, é o site, grupos de WhatsApp também, alguns grupos que nós já temos, alguns grupos coletivos de associações, a gente também faz esse procedimento. E são bem fáceis de entender em compreensão. A gente também disponibiliza um balcão de atendimento. E aí a gente coloca em 2 pontos específicos, que é na sala do empreendedor e também na secretaria. Então nós temos 2 balcões de atendimento, que é um plantão que a gente faz para ajudar e facilitar a compreensão do agente cultural, do fazedor de cultura. E no processo de leitura e entendimento desse edital, geralmente a gente disponibiliza a participação em oficinas, que podem ser presenciais, podem ser híbridas ou podem ser online também, montando aí um tira-dúvida mesmo. Então, você tem uma dúvida, não entendeu um item do edital, a gente faz a leitura, releitura, explica, detalha aquilo ali de forma muito simples, porque já é a realidade de vocês. Então é só pegar aquilo que vocês já vivem, aquilo que vocês já têm, e a gente vai só transcrever, colocar no papel tudo aquilo que vocês já vivem, já expressam. E nós, na Secretaria, estamos disponíveis para fazer todo esse acompanhamento, né? Da tira-dúvida, levantamento de informações, organização de portfólio, são pontos cruciais que são avaliados pela equipe responsável.
né? Então eles observam muito isso. Então é pegar o que você já tem de história, de vida e colocar no papel e fazer com que quem vai ler e avaliar compreenda essa realidade. Então desde o início do que a gente recebe o recurso, então as etapas são essas. É o lançamento do edital, é o estudo desse edital, o processo, o período de inscrição, e aí fez essa inscrição que pode ser online ou pode ser virtual por um e-mail específico, para cada edital tem um e-mail específico. Depois é o levantamento da inscrição efetivamente, com a apresentação dos seus documentos, que também pode ser recebido de forma presencial, a gente ajuda esse processo, ou pode ser online virtual. Então é muito simples de participar, é um recurso que vem de incentivo, de valorização daquilo que nós temos de melhor, que são os nossos agentes culturais. E a nós, enquanto Prefeitura e Secretaria, estamos aqui disponíveis para somar, para ajudar e para fazer chegar essa valorização, essa certificação e validação do serviço, do trabalho de vocês. Então, quando o edital ele é formalizado, a gente utiliza o que nós temos à mão, né? Que hoje são os canais oficiais da internet da Prefeitura, que é o site, é o Diário Oficial, é o Instagram oficial do município. E nós também utilizamos muito a divulgação nos grupos de WhatsApp. E aí a gente procura veicular e também tem a possibilidade da rádio, né? E outra forma muito tradicional que nós temos aqui na cidade de fazer essa divulgação é através do carro de som, a mídia volante, né? Que vai fazer chamamento aí em toda a nossa cidade, todos os bairros da nossa cidade, convocando, chamando os nossos artistas, os nossos fazedores de cultura para estar se inscrevendo. É só ficar atento, não perder os prazos e participar.